Bem-vindo à aula 7. Nessa aula nós vamos ver 12 questões sobre gestão do tempo, EAP e cronograma. Apenas para certificar que esses conceitos que nós vimos até agora, que eles estão sendo bem assimilados, ok? Mais uma vez aquele joguinho de perguntas e respostas que a gente vai verificando uma a uma. Então essa é a nossa agenda, passar por essas questões. Testando esses conceitos. Primeira pergunta. Qual é o objetivo da gestão do tempo em um projeto? Alternativa A, determinar o escopo do projeto. Alternativa B, estimar os custos do projeto. A C, controlar o uso eficiente dos recursos. E a D, garantir que as atividades sejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos. A resposta correta é a alternativa D. É isso que faz a gestão do tempo. Ela garante que aquelas atividades têm o início e fim delimitados, que elas vão ser concluídas nesse espaço de tempo, ok? Em grandes equipes de desenvolvimento e tudo mais, essas figuras de gestão, elas são divididas. Então não há só o gestor de projetos. É comum haver, abaixo do gestor de projetos, o que a gente chama de líderes de equipe. E para cada uma das equipes pode haver alguém que seja designado para fazer esse controle do tempo, tá? Que ele é muito importante. E se houver esse líder de equipe para fazer isso nesse caso, é esse camarada que vai fazer esse controle para saber que a atividade está sendo desenvolvida dentro daquele tempo específico. A segunda pergunta. O que significa EAP? Estrutura de análise de projetos? Estrutura de aprovação de projetos? Estrutura de avaliação de projetos? Ou estrutura analítica do projeto? A alternativa correta é a última. Estrutura analítica de projeto. Tá? Às vezes as perguntas podem parecer talvez simples, mas é muito comum em concursos e tudo mais, quando a gente se depara com esse tipo de pergunta e depois vai analisar as respostas e vê que a pessoa acabou caindo aí, né, escorregando numa questão dessas, justamente porque ela não se ligou naquele momento em que ela estava respondendo. Então a estrutura analítica de projetos, a EAP, é representada aí pela questão D. Não é análise, né, não é uma aprovação de projetos, e nem uma avaliação. Ela é estrutura analítica. Eu pego aquele projeto e quebro ele em partes e faço análise desse projeto. Terceira pergunta. A estrutura analítica de projetos, né, a EAP, é uma representação hierárquica do que exatamente? A. Atividades do projeto. B. Orçamento do projeto. C. Stakeholders do projeto. Ou D. Entregas e atividades do projeto. A alternativa correta é a D, as entregas e atividades do projeto. Ali eu tenho estimado, não estimado em tempo, mas tenho estimado em atividades tudo que compõe lá o meu escopo. Tá? Então por isso que eu tenho as entregas e atividades. Quarta questão. Qual é a principal finalidade da EAP? A. Estimar os recursos necessários para um projeto. B. Definir a sequência de atividades do projeto. C. Determinar as dependências entre as atividades desse projeto. Ou D. Dividir o escopo do projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Essa eu acho que deu sopa, não foi não? Dividir o escopo do projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Afonso, o que significa exatamente isso, né? Dividir em coisas mais gerenciáveis? Significa o seguinte, imagina um exemplo que eu dei sobre sistemas. Eu tenho lá o sistema financeiro, que é composto por 3 sistemas menores. O sistema é o controle de contas a pagar, receber e conciliação bancária. Beleza. Dentro do contas a pagar, eu quebro aquilo em outras subatividades. Quem vai criar o cadastro de clientes? Quem vai fazer o relatório de clientes que estão inadimplentes? Quem vai fazer o relatório tal? Então, eu determino pequenas tarefas, atribuo quem vai fazer a elas. Fica mais fácil no papel do gestor gerenciar isso do que chegar para uma equipe e falar, olha, vocês têm tal sistema para desenvolver. Né? É inconcebível esse tipo de coisa. Então, sabendo que eu tenho pequenos fragmentos de atividade e cada um desses é atribuído a um recurso, fica mais fácil gerenciar. Eu posso chegar no desenvolvedor e falar, olha, você tem 5 dias úteis para criar um banco de dados para tal situação. Ok? Ele vai olhar e falar, não, perfeito, dentro desse prazo é possível. Ele vai trabalhar, dia a dia eu vou acompanhando, vendo qual o percentual de sucesso da criação daquela atividade e vejo se está dentro do prazo ou não. Pronto, é assim que funciona. Por isso, a EAP.
Quinta questão. O que é um cronograma em gerenciamento de projetos? A. Uma lista de tarefas a serem concluídas. B. Um plano financeiro para o projeto. C. Uma representação visual das atividades do projeto ao longo do tempo. Ou D. Um documento que lista os riscos do projeto. A alternativa correta é a alternativa C. Então, o que é um cronograma? Ele diz aqui, olha, uma representação visual das atividades do projeto ao longo do tempo. Foi exatamente aquilo que eu falei sobre o cronograma, né? Que ele é uma sequência de atividades. Para essa sequência de atividades, eu coloco quem vai fazer, quanto tempo vai levar. Pronto, é isso que é um cronograma. É um recurso muito importante, comercialmente é um tratado entre as partes, que eu digo o que vai ser feito, quanto vai custar, e de forma bem mapeada, bem clara. É isso que é o cronograma. Pergunta 6. Qual é a principal finalidade de um cronograma de projeto? Alternativa A. Alocar recursos para as atividades do projeto. B. Monitorar o progresso do projeto. C. Identificar as partes interessadas do projeto. Ou D. Planejar as comunicações do projeto. A correta é a B. Monitorar o progresso do projeto. Como que eu faço isso no cronograma? Lembra-se que eu mostrei na aula passada o último exemplo, que é o melhor exemplo de cronograma. Tinha um que não tinha custo, tinha outro que não tinha os recursos, e no terceiro exemplo tinha custo, recurso, e além disso ele tinha lá uma coluna indicando qual o percentual de compleição daquela atividade. Mostrando, olha, falta 50% para ela estar completa, 70%, 80%, né? Ou falta 10%, falta 5%. Eu vou colocando o quanto falta, então eu vou acompanhando no cronograma. Isso é perfeito para fazer o acompanhamento financeiro também, para saber do dinheiro que foi alocado, quanto desse dinheiro já foi utilizado naquela tarefa. Ok? Pergunta 7. O que é um marco em um cronograma de projeto? Um marco pode ser visto como uma atividade crítica do projeto, uma tarefa com alta prioridade, um ponto de referência importante no tempo, uma restrição de tempo para o projeto. A alternativa correta é a alternativa C. Um ponto de referência importante no tempo. Me diz aí, como funciona um marco em um cronograma? O marco ele pode indicar se o projeto está indo bem ou se ele, de repente, pode se tornar inviável. Vamos imaginar um exemplo simples aqui, um corredor de rua, que ele quer correr uma maratona. Esse é o projeto dele. Qual que é o escopo dele? Correr a maratona. Perfeito. Quais são os marcos que esse corredor tem que fazer se ele quiser ser campeão? Primeiro, ele tem que saber qual que é o valor lá, qual que é o tempo recorde dessa prova. Olha, essa prova foi concluída em 1 hora. Vamos estipular isso. Embora eu não saiba exatamente qual que é o tempo para uma maratona. 1 hora. Perfeito. Então ele vai pegar essa 1 hora e vai quebrar ela em marcos, porque ao longo da maratona ele vai saber se quando ele chegar no quilômetro 5, se ele está ainda com possibilidade de bater esse recorde. No quilômetro 10, ele ainda está em possibilidade. No quilômetro 15, se ele está chegando lá. Porque se de repente, nessa quilometragem, ele vê que ele já está muito abaixo daquilo que foi planejado, então ele provavelmente não vai mais quebrar esse recorde. Estes são os marcos temporais que precisam ser estabelecidos para saber se ele vai conseguir concluir aquele projeto ou não. Com sucesso dentro do escopo dele. Agora vejam, para esse exemplo que eu dei, correr uma maratona? Perfeito, corram sempre uma maratona, sem problema nenhum. Se você quer vencer a maratona e bater um recorde, aí tem que se preocupar com esses marcos. Porque pode ser que no meio da maratona ele veja que não vai mais conseguir bater o recorde. E talvez não seja do interesse dele nem completar essa prova, porque daqui 2, 3 dias ele tem outra corrida para fazer. E isso acontece muito nesse meio esportivo. De repente ele não vai conseguir aquele recorde, ele abandona aquela prova porque ele tem que se preparar para outra prova. Isso acaba acontecendo, isso é planejamento. Okay? Pergunta 8. O que é o caminho crítico em um cronograma de projetos? O caminho mais longo para a conclusão do projeto, o caminho com as atividades mais demoradas, um caminho com as atividades que não podem atrasar, ou um caminho com as atividades que não são dependentes. A correta aí é o caminho mais longo para a conclusão do projeto. Esse é um caminho crítico, porque pode ser que, para fazer a reforma da casa, de todas as atividades que eu listei lá, aquela que demora mais tempo vai ser a reforma do telhado. Pronto, porque tem que trazer madeiramento, tem que trazer uma telha que é especial, tem um certo acabamento que tem que ser feito e tudo mais. Mas por que esse pode ser o caminho crítico?
Porque pode ser que outras atividades dependam dela. Não dá, por exemplo, para começar o serviço de pintura dessa casa se o telhado ainda não estiver pronto. E se o cara estiver pintando e chover dentro da casa e o telhado ainda não ficou pronto? Eu perco aquela atividade que eu fiz, entendeu? Então, por isso eu preciso concluir aquela de caminho mais longo para que as outras possam ser concluídas. E isso pode ser o que a gente chama de caminho crítico. Porque se ela se estender demais, o projeto pode ficar inviável. Ok? Pergunta número 9. O que significa a duração das atividades em um cronograma? É a quantidade de recursos necessários para concluir essas atividades? É o tempo estimado para concluir essas atividades? É o número de tarefas em cada uma dessas atividades? Ou é o número de pessoas envolvidas em cada atividade? Essa ficou bem fácil, né? É o tempo estimado. Então, o que significa duração? É o tempo que vai levar. Aí, geralmente, as pessoas colocam a data de início e fim, e o próprio sistema, mesmo que você fizer um cronograma no Excel, você pode usar uma planilha eletrônica para colocar o seu cronograma, e você pode fazer fórmulas para isso, em que você informa a quantidade de dias ou de horas para determinada tarefa e coloca a data que vai começar. E com o uso de uma fórmula, automaticamente ele já vai botar a data fim. Isso ajuda bastante. Isso é muito fácil de fazer em uma planilha eletrônica. Não necessariamente você vai precisar de um software específico para criar cronogramas. Existem vários no mercado, a própria Microsoft oferece, Microsoft Project, a gente tem iniciativas de código aberto, como Dot Project também pode fazer isso, mas um bom e velho gerenciador de planilha eletrônica, você faz isso, né? Como é o caso do Excel, é um deles. Você vai lá no Excel, coloca as atividades, coloca as tarefas, ele mesmo calcula, coloca o custo, puxa uma outra planilhazinha ali embaixo e bota o valor da mão de obra de cada um dos seus recursos, ele já sai calculando tudo para você, ok? Pergunta número 10. Como a EAP e o cronograma se relacionam? Olha que pergunta interessante, né? A EAP é usada para estimar a duração das atividades no cronograma. A EAP é usada para determinar os recursos necessários para o cronograma. O cronograma é uma representação visual da EAP. Ou a EAP é usada para sequenciar as atividades do cronograma? Essa é uma boa pergunta para fazer em um concurso. Ó. Como que ela se relaciona com o cronograma? O cronograma é uma representação visual da EAP. Eu não falei aquilo? Que a EAP é a mãe do cronograma? Tudo que tem lá a gente importa para o cronograma. Pega todas as atividades e, bum, joga no cronograma. O que eu vou fazer a mais? Colocar quem vai fazer, quanto vai custar. Pronto, é basicamente isso. Então, o cronograma é uma representação visual. Porque fica estranho eu chegar para o meu cliente e apresentar para ele a EAP, a estrutura. Ele vai olhar aquilo, né, cheio de caixinhas, ramificadas, né, eu tenho lá uma hierarquia, tudo fica meio desconstruído, né, didaticamente para explicar um projeto. Quando eu boto num cronograma, fica muito mais fácil didaticamente de explicar o que é o projeto, muito mais fácil mostrar o custo envolvido nesse projeto, quem vai fazer, quando vai começar, quando vai acabar. Pergunta 11. O que é uma linha de base de um cronograma? A linha de base é a data de início do projeto, é o tempo total estimado para concluir o projeto, é o prazo final para a conclusão do projeto, ou são os prazos iniciais estabelecidos para as atividades do projeto. Essa daí também está tranquila, né? A linha base do cronograma é o prazo inicial. Olha, nós vamos começar tal dia. E para isso também, veja que às vezes as coisas parecem simples, nem sempre são. A linha base ela precisa ser realista também, porque isso também pode interferir lá na sua integridade. A gente volta lá para o comecinho da primeira aula, quando falou dos valores do gestor de projeto. Não adianta eu combinar com o meu cliente, olha, vamos começar o projeto na segunda-feira. Perfeito. Está acordado, meu cronograma está bonito, tem data de início, meio e fim, tem recurso alocado, está tudo certo. Chega na segunda-feira, o cliente está esperando, e aí eu ligo para o cliente e digo, olha, tivemos um problema, não vamos começar hoje. Isso é muito ruim. Por que é ruim? Porque toda a documentação ela praticamente vai ser invalidada. Eu vou ter que mudar aquele cronograma, ter que mudar as datas, ter que criar um novo cronograma, um novo termo de projeto, né, um termo de início de projeto. Isso vai gerar um transtorno terrível, né? Fora a comunicação, que é uma ficha que eu poderia deixar para usar no momento de crise, né? Quando, por exemplo, um dos meus recursos tivesse algum problema realmente sério ou algo assim, e pode ser que eu gastei essa ficha lá no comecinho, isso vai me causar grande problema. Então, cuidado com essa linha base também, essa linha base precisa ser realista.
Se você vai iniciar um projeto e você está numa semana de festas ou uma semana de feriado, alguma coisa assim, pense nisso. Ou se há um feriado na próxima semana ou algo assim, vale a pena entrar em comunicação com o seu cliente e avisar dessas coisas. Olha, na próxima semana teremos um feriado numa segunda-feira ou algo assim, provavelmente vai ser um feriadão estendido, alguma coisa. Será que vale a pena começar esse projeto já na terça-feira, colado ao feriado? Será que a gente não pode esperar, né, ou antecipar para antes dessa data? Então, faça essa comunicação, efetive essa comunicação, isso é muito importante, para que essa linha base não seja quebrada, porque pega muito mal o começo de um projeto já começar com a linha base alterada. E por fim, a última pergunta, por que é importante realizar o monitoramento e controle do cronograma? Para estimar recurso necessário. B, para garantir que as atividades sejam concluídas dentro do prazo. C, para identificar risco do projeto, é uma boa. E D, para determinar a sequência de atividade de projeto. A alternativa correta é a B, para garantir que as atividades sejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos. Só que, por que eu falei que a C é uma boa? Como que eu garanto que as atividades vão ser concluídas, né, dentro dos prazos estabelecidos? Monitorando os riscos. Lembra que a gente falou de gestão de risco? Eu tenho que ficar fazendo essa gestão, observando para ver se tem alguma atividade que pode prejudicar, que pode virar um problemão, que pode virar um incêndio dentro desse projeto. Se houver, eu tenho que ficar de olho, né, para impedir que essa atividade aí incendeie meu projeto e interrompa as atividades. Mas para essa, a alternativa é essa, para garantir que as atividades sejam concluídas dentro do prazo estabelecido. É por isso que a gente monitora e controla o cronograma o tempo todo checando, vendo se as atividades, qual o tempo de execução, o percentual, se está 100%, 80% e tudo mais. Ok? Por que responder um quiz? Foi isso que eu falei lá no primeiro jogo de perguntas. Ele avalia o conhecimento, ele reforça esse aprendizado e ele identifica a lacuna, né? Se teve alguma coisinha aqui que você talvez não tenha entendido, aqui fica mais fácil de compreender. A próxima aula é o estudo de caso. Ele envolve a criação de um sistema de gestão de eventos. Aí eu vou explicar como é que você vai fazer essa gestão de eventos utilizando esses conceitos que a gente viu até agora. Obrigado e até a próxima.